Olá, tudo bem com você? Avançando aí nos estudos do Dart, hoje nós vamos ver um tema novo, nós vamos começar a estudar funções e coleções. Então, para isso, nós vamos criar um projeto novo. Eu já estou aqui com o Visual Code aberto. Você pode criar tanto pela linha de comando ou pelo Command Part, você que escolhe a melhor forma. Então, eu vou criar pelo Command Part mesmo. Eu vou criar um Flutter Dart New Project. Console Application. Eu vou escolher a pasta da minha preferência. Você escolhe a sua aí. Com a pasta selecionada, você clica em Select Folder. Né? Agora você vai dar um novo nome para esse projeto. Eu vou chamar aqui de Dart Funções Underline Coleções. E teclar Enter. Agora eu vou esperar criar o projeto. Com o projeto criado, nós vamos aqui apagar alguns arquivos que não são necessários, pois nós vamos executar de uma forma um pouco mais simples. Então eu vou deletar aqui esse arquivo que está dentro da pasta bin, o arquivo dentro da pasta lib e também o arquivo dentro da pasta teste. E aqui na pasta lib eu vou criar um new file, um novo arquivo. Então, new file eu vou chamar de funções.dart. Void main. Então, nós vamos estudar funções, quando na verdade nós já estávamos treinando, pois a função main ela também é uma função, tá? Então, nós já estávamos, na verdade, criando uma função, né? Mas hoje nós vamos um pouco além, nós vamos criar uma outra função. Então, essa aqui também é uma função. Toda função ela tem alguns parâmetros, tá? Ela tem aqui iniciando com um tipo de retorno, tá? Eu vou colocar aqui em cima a descrição para a gente poder acompanhar. Então, o primeiro item é o tipo de retorno. Então, esse void quer dizer que não retorna nada, tá? Então, quando tem void, é sem retorno. O segundo parâmetro aqui é o nome dela. Então, toda função ela tem um nome. No nosso caso, o nome da função é main. E depois tem os parâmetros, tá? Quais são os parâmetros aqui? Não temos parâmetros. Os parâmetros são colocados aqui dentro, tá? Então, quando não tem nada, é uma função sem parâmetros, que é o nosso caso. E por último, nós temos essas chaves aqui. E essas chaves são o corpo da nossa função. Tudo que acontece, a lógica tem que ser colocada aqui entre essas chaves. Então, como nós vamos fazer uma outra função, essa aqui por enquanto vai ficar vazia. Então, depois da última chave, eu vou criar a nossa nova função aqui dentro. Então, primeiramente, como nós já vimos, a função tem que ter um tipo de retorno. Então, eu quero somar dois números que não sejam inteiros, que aceitam qualquer número, inclusive quebrados. Então, o tipo de retorno vai ser double. Então, double, o próximo passo vai se dar um nome para a função. Eu vou colocar soma números. Tá? E depois eu vou colocar os parâmetros. Como parâmetros, você vai receber duas variáveis. Tá? Então, que vão ser do tipo double. Eu vou chamar a primeira de n1 e a segunda de n2. E aqui vai o corpo então da função. Reparem que ele está dando um erro aqui, porque ainda não tem retorno. Tá? Então, quando não tem retorno, ele está considerando que esse retorno é nulo. Isso não pode ser nulo. Tá? Então, ele precisa ser declarado. Tá?
Então vamos lá. Vamos fazer a soma agora. Eu vou criar uma variável chamada soma igual n1 mais n2. E agora sim eu vou retornar a soma. Tá? Então vejam, para retornar um valor é a palavra reservada return. Então ele vai retornar para a função que chama esse resultado. Tá? Reparem que aqui eu estou declarando como var, mas como a gente está avançando, está criando, aprendendo coisas novas, nós vamos aprender aqui declarar as variáveis como final. Tá? Quando a palavra é declarada como final, substituindo o var, quer dizer que essa variável ela é imutável, ela não pode ter mais alterações. Tá? Vamos exemplificar aqui. Digamos que eu continue com o var. Essa soma vai receber a soma desses dois números. Mas aqui embaixo eu poderia colocar que a soma é igual a 100, por exemplo. Vejam que ele aceita. Quando uma função pequena como essa, não tem problema. Mas imagina você com várias funções e um código aí de mais de 1000 linhas, o programador pode acabar se perdendo. Então, quando você tem certeza de que essa variável não vai sofrer mais alterações, é recomendado então que se substitua o var por final. Tá? Sendo assim, essa variável se torna imutável e não pode sofrer alterações. Então, reparem que o resultado vai ser o mesmo. Tá? Isso vai dar mais segurança para o nosso código. Agora, o que eu preciso fazer aqui em cima? Eu preciso chamar essa função. Para chamar essa função, então eu vou também criar uma variável final chamada resultado, que vai ser igual. Eu vou colocar o nome da função que a gente vai chamar. Reparem que ele já está sugerindo para a gente informar dois valores. Então eu preciso informar dois números. Eu vou informar aqui, por exemplo, 10.2, tá? E 10.8. Ponto e vírgula para finalizar. E assim nós já vamos ter o resultado. Mas para a gente entender melhor, eu vou colocar alguns prints para a gente ir acompanhando a execução passo a passo do nosso código. Então aqui eu vou criar um print iniciando a execução dentro de main. E aqui embaixo eu vou colocar mais um print dizendo fazendo o cálculo em soma números, que é o nome da função que a gente está aqui. E por final, aqui em cima, eu vou dar um print no resultado. Print o resultado da soma é, e aqui eu vou colocar a variável resultado que está aqui recebendo o valor da soma da função. Tá? Eu vou colocar aqui junto tudo no mesmo print. Então vamos executar para acompanhar. Então repare, iniciando a execução dentro do main. Então ele passou aqui. Então ele chamou a função passando dois números. Então, e aqui na função ele vai receber esses números e aqui ele vai fazer a soma desses dois números n1 e n2 que foram declarados aqui e que receberam o valor que foi passado pela função main. Ele vai retornar então a soma, que vai ser 21. Tá? E por final, então, aqui ele está imprimindo o resultado. A gente pode aqui ainda melhorar essa função. Eu posso tirar essa variável que não é necessária. Tá? Se eu fazendo isso, eu vou estar economizando memória e também vou otimizar o meu código. Então vai ficar mais fácil das pessoas entenderem o código.
tá? Então eu posso aqui retornar direto essa soma. Então eu excluo a linha de baixo, tá? E assim, então, como eu já falei, a gente vai otimizar o código e também otimizar a nossa memória, tá? Então, executando aqui, o resultado vai ser o mesmo. Então, iniciando aqui, passando os valores e retornando o resultado final aqui. Então, fazendo isso, fica bem mais clean. E aqui eu posso brincar, então, eu posso passar qualquer valor, né? Então, que ele vai fazer a soma, vai passar esses parâmetros aqui para outra função, ele vai fazer o cálculo e vai retornar aqui direto para mim mostrar o resultado aqui. Nesse caso, o resultado vai ser 51, certo? Então essa foi a nossa primeira função. Nas próximas aulas a gente está aprendendo muito mais sobre funções e coleções. Então espero você na próxima aula.